E eu quero, nessa tarde, compartilhar uma palavra daquilo que Deus colocou no meu coração para o seu coração. Amém? Leia comigo, carta do escritor aos Hebreus, capítulo 12, versos 28 e 29. Hebreus, capítulo 12, versos 28 e 29. Olha o que diz o texto, vamos ler aqui, já está aqui na tela. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Recebemos o quê? Um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Posso ouvir um amém de vocês? Amém. Glória a Deus. Eu acho interessante desse texto é que ele começa fazendo uma afirmação de que nós já recebemos um reino inabalável. Eu moro na Inglaterra, vai completar 24 anos. A Inglaterra, ela é parte de um império, é o império moderno, o maior império moderno ainda existente. O Reino Unido ainda é considerado um império. Eles têm uma organização de países onde a coroa britânica ainda exerce influência, e essa organização chama-se Commonwealth. E ela é formada por mais de 60 países que foram colonizados pela coroa britânica e que ainda reconhecem a coroa britânica como coroa também em seus países, em suas localidades. Esse Commonwealth está diminuindo a cada ano, claro, os países estão se tornando independentes, mas ainda é constituído um império. Eu não sei se você já ouviu a expressão: impérios se levantam, impérios caem. Muitos reinos e muitos impérios na Bíblia se levantaram e caíram. No tempo de Jesus, o Império Romano é quem dominava toda a maior parte do planeta Terra, dos países. Então, impérios se levantam e impérios caem. E a Inglaterra, sendo esse império ainda na época moderna, tem algo muito interessante que eu estava estudando a respeito. Quando se fala da Inglaterra, se traz, logo à memória a rainha Elizabeth, o rei Charles, isso que a gente vê quando vai lá, a gente pensa em rei, rainha, visitar o castelo e tal. E aí eu comecei a pesquisar a história recente dos reinados britânicos, dos reinados dos reis ou dos monarcas que reinaram na Inglaterra. E entre 1910 e 1936 houve um rei chamado Jorge V. Esse rei, ele é um rei tipo a moda antiga. Ele era muito rigoroso, ele era extremamente tradicional. E esse rei, ele tinha 2 filhos. Um filho extremamente boêmio, um cara que gostava de festa, que gostava de baladas e uma vida muito devassa, vamos dizer assim. E um outro filho casado com família, mas esse outro filho tinha um problema. A dicção dele era muito ruim, ele era gago, ele tinha dificuldade de falar em público. E o que acontece é que quando o rei Jorge morre, quem assume o reinado é o seu filho mais velho, Edward VIII. E esse rei então assume, mas ele fala: eu não quero ser rei. Porque eles entendiam que assumir o reinado, a coroa britânica, é como se assumir uma maldição. Você tem que perder muitas coisas para você reinar. E o Edward VIII, quando ele assume, ele já assume falando que não queria reinar. Então, o império mais respeitado do mundo nessa época sofre o seu primeiro abalo quando esse rei assume. Esse rei, o reinado dele é de janeiro
a dezembro. Quando chega no mês de dezembro, ele decide renunciar, porque ele fala assim: eu vou casar com uma mulher que era uma atriz americana, divorciada, e naquela época a coroa não permitia que reis que monarcas fossem casados com mulheres divorciadas. Então ele falou assim: eu amo ela, e porque eu amo ela, eu abro mão da coroa para poder casar com ela. Então esse é o único rei da história britânica que abdicou da coroa. Nenhum outro rei fez isso. Quando isso acontece, vem um abalo na Inglaterra. Como que pode alguém abrir mão da coroa? Só que ele abre mão, e quem assume é o seu irmão, Jorge VI. Só que ele tinha problema de fala. E aí tem até um filme muito interessante, que em inglês chama King's Speech, eu não sei como que em português. O Discurso do Rei, que conta exatamente a história desse rei, Jorge VI. E ele assume em 1936 e ele reina até 1952. Ele faz ali um tratamento, começa a falar muito bem, muito legal, né? Supera essa barreira. Só que ele fumava muito e ele acaba morrendo muito precocemente. Quando ele morre em 1952, período pós-guerra, reconstrução do mundo depois, principalmente dos países europeus, depois da Segunda Guerra Mundial, ele morre, e quem assume o reinado é a famosa rainha Elizabeth, que eu carinhosamente chamava de tia Betinha. Ela tinha 25 anos quando ela assume o reinado. Um outro abalo para o reino, porque eles começaram a falar assim: como que uma menina de 25 anos vai reinar sobre nós? Ela não tem experiência. Só que a rainha Elizabeth, de uma forma muito sábia, ela começou a conduzir o país, o Reino Unido, e de uma forma muito inteligente, se eu posso dizer assim, claro, auxiliada por as pessoas que cercavam ela, ela conduz o país sem problemas. Até que, em um dia de sábado à noite, chega a notícia de que a princesa Diana tinha morrido. Diana morre num acidente em Paris. A rainha Elizabeth está de férias com os filhos no palácio de Sandringham. A Diana já tinha separado do rei Charles e ela tinha sido retirada da coroa. Ela já não era mais considerada parte da família real. Só que ela era muito querida pelo povo. E porque a rainha Elizabeth não reage à morte da Diana, ela não dá discurso, ela não dá entrevista, ela não faz nada, ela não volta do palácio de férias, ela quase proíbe o Charles de ir lá em Paris buscar o corpo da Diana. A imprensa começa a divulgar isso e o povo começa a se revoltar contra a monarquia, ao ponto de, numa quinta-feira, 5 dias após a morte da Diana, fazerem uma pesquisa e 1 a cada 3 cidadãos já estariam dispostos a votar para que a monarquia fosse dissolvida na Inglaterra. Ou seja, houve um abalo no reino por causa de uma morte. Ela conseguiu superar, ela volta, ela vai cumprimentar o pessoal quando ela vai entrar lá no palácio de Buckingham, ela consegue superar, ela faz algo depois que nenhum outro monarca tinha feito. Quando o caixão da Diana passa, ela se prostra, se curva. Nunca um monarca antes tinha se curvado para um plebeu. E ela faz esse ato e isso ganha de novo o coração do povo. Até chegar, recentemente, o anúncio da morte da tia Betinha, que eu achava que ela não ia morrer, eu achava que ela era imortal, eu achava que ela ia viver para sempre. Mas ela morre. Outro abalo. Porque quem assume é o seu filho, que hoje chama Rei Charles, um cara com ideias progressistas, totalmente perdido, vamos dizer assim. E a Inglaterra hoje passa por uma crise existencial. Por que eu contei tudo isso para você? Porque um império como o Império Britânico, que é um império extremamente respeitado, se abala por causa da troca de um rei,
se abala por causa da morte de uma princesa que já nem faz parte mais da realeza, se abala por causa da morte de uma rainha, se abala por causa do governo de um rei que é progressista, e eu e você fazemos parte de um reino que não pode ser abalado. O que a Bíblia está falando para você é: o reino a qual você pertence, quando o seu rei morre e o diabo faz festa, ele ressuscita e está sentado à direita do Pai. Ou seja, você faz parte de um reino que não pode ser abalado. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: você faz parte de um reino que não pode ser abalado. E a gente às vezes não presta atenção nisso, não olha para isso. O texto está falando claramente: tendo recebido um reino que não pode ser abalado. E nós fazemos parte desse reino. Agora preste atenção, um outro fato que aconteceu é que eu me lembro que um dia, pastora Érica, eu estava assistindo uma reportagem da Globo, de que um brasileiro tinha conseguido trabalhar, um emprego para trabalhar no castelo de Buckingham, na época ainda da rainha Elizabeth. E eles foram entrevistados, jornalistas foram entrevistar esse brasileiro. E esse brasileiro olhou, falando ali do processo que ele tinha passado, e no final da entrevista ele disse: para mim é uma honra e um privilégio servir a coroa britânica. E aí eu pensei no meu coração: honra e privilégio é servir a um reino que não pode ser abalado. Honra e privilégio é servir ao reino de Deus. Isso é um privilégio. É esse reino que nós servimos. E só realmente quem teve a revelação do Evangelho, a obra que Deus está fazendo aqui na terra, em nós, é que vai ter esse entendimento. Vir à casa do Senhor, participar de um GR, liderar alguma coisa, servir contribuindo, isso é privilégio, isso não é peso. Isso tem que ser alegria do nosso coração, isso tem que ser algo que salta em nós. Por quê? Porque aquilo que fazemos é para a glória dele, como nós cantamos aqui. Fazemos parte e servimos a um reino que não pode ser abalado. Todas as coisas vão passar, mas o reino do Senhor é estabelecido e ele é eterno. Ele é eterno. Esses tempos atrás, estava lendo um artigo e a igreja de Jesus, como um corpo, ela é orgânica. Sim ou não? Concorda comigo? E eu aprendi que a igreja, sendo orgânica, ela cresce por nutrição. Ela precisa crescer, talvez não por metodologias, mas por nutrição. Essa igreja é uma igreja que cresce porque ela é saudável, ela é nutrida. Eu tenho filhos pequenos, por exemplo, a Linda, que tem 1 ano e 3 meses. Eu não chego na Linda durante a noite e coloco a mão na cabeça da Linda e falo assim: cresce em nome de Jesus. Não, eu preciso dar mamadeira para ela, eu preciso dar comida para ela, eu preciso alimentá-la. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós não entendemos que a forma como nós nutrimos o crescimento da igreja foge do nosso entendimento, e a gente não entende que, sendo corpo, a igreja cresce por nutrição. Por exemplo, se você está aqui servindo a um reino que não pode ser abalado, porque o texto fala: se nós recebemos um reino que não pode ser abalado, sirvamos a esse reino, sim ou não? Sirvamos a esse reino. Aí, se a igreja, o corpo cresce através da nutrição, nós não precisamos mandar crescer aquilo que nós alimentamos. E o que eu quero trazer para você nessa noite é que, se você pertence a um reino que não pode ser abalado, você precisa entender que você precisa servir e fazer a vontade do rei que reina sobre esse reino. O problema é que nós estamos preocupados com as nossas próprias vontades e não estamos preocupados com a vontade do rei. Esse cara que foi trabalhar no Palácio Britânico, ele foi treinado para poder saber o que o rei gosta de comer, o que o rei gosta de vestir, aonde o rei gosta de ir, e tudo isso é colocado nele para poder servir o rei. Você faz parte de um reino que não pode ser abalado, que tem um rei assentado no trono, e ele espera que você o sirva de forma saudável. Aí Jesus, que é o meu maior exemplo,
Ele me mostra, em João capítulo 4, versículo 34, Jesus está conversando com uma mulher, os discípulos saem para comprar comida, os discípulos voltam trazendo comida, oferecem a comida para Jesus, depois que Jesus fala com aquela mulher, e Jesus responde de uma forma muito simples. Jesus fala assim: olha, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Você está entendendo que a igreja cresce quando você faz a vontade de Deus, ou seja, você está alimentando e nutrindo o corpo, fazendo a vontade de Deus. Porque a nossa comida, como Jesus é o nosso exemplo, é fazer a vontade dele. E esse texto aqui é muito lindo, porque ele fala sobre o reino que não pode ser abalado. É justamente a esse reino que nós servimos. Só que esse texto também fala que nós temos que servir o rei que reina sobre esse reino, que é Deus. Sirvamos agradavelmente, com reverência e amor. Então, para me servir a esse rei, eu preciso entender quais são as vontades dele. Sim ou não? O problema é que tem muita gente querendo servir ao rei, fazendo a sua própria vontade. Eu estou servindo ao rei, mas é o seguinte, eu faço do meu jeito. Nós estávamos conversando hoje a respeito da minha esposa, Thaís. Ela estava grávida, infelizmente essa semana ela teve um aborto espontâneo e, né, ela está por o emocional dela está daquele jeito, né? E nós estávamos conversando e o pastor Vinícius falou assim: olha, a Thaís, quando ela fala da maternidade, ela fala de uma forma incrível. A minha esposa, eu não sei quem foi que colocou isso na cabeça dela, que falou para ela assim: o seu ventre é para servir a Deus. Então você vai ter o tanto de filho que Deus mandar você ter. Eu quase tremo nas bases, porque é perigoso ela falar que quer ter 10. Esses dias ela falou que queria ter 7. Imagina só o desespero que dá no pai. Só que não é sobre ela ter 7 filhos. É sobre ela falar assim: a minha vontade não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a vontade do rei que está sobre a minha vida. Ah, pastor, eu quero comprar um carro. Não é a sua vontade que prevalece. Talvez Deus não queira que você compre o carro agora. Talvez Ele quer que você faça outra coisa. Ah, eu quero abrir uma empresa. Talvez não é a vontade de Deus que você abra a empresa agora. Talvez Ele quer que você faça outra coisa. Eu não estou falando isso de forma específica. O que eu estou dizendo para você é que antes de você fazer qualquer coisa, pergunte primeiro qual que é a vontade do rei. Qual que é a vontade dele? A gente faz programações, a gente sonha e faz os nossos projetos. Quantos aqui tem sonhos de Deus sobre a sua vida? Quantos aqui tem sonhos? A pergunta que eu faço é esse: o sonho é de Deus ou é seu? Porque às vezes a gente fala que o nosso sonho é de Deus. É a gente que projeta, é a gente que pensa, é a gente que acha, e aí fala que é sonho de Deus. Na realidade, meu irmão, sabe o que você tem que fazer? Vai para a sua casa, dobra o seu joelho e fala assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como que eu posso te servir de maneira agradável? Como que eu posso te servir de uma maneira reverente? Como que eu posso te servir de uma maneira amorosa? Porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas para fazer a sua vontade. A Emaús não está aqui nessa cidade, em Goiânia, simplesmente para ser mais uma igreja. Ela está estabelecida nesse lugar como uma igreja saudável para fazer a vontade do rei. E você tem que alimentar esse corpo servindo. Então, para mim servir a esse reino e a esse rei, eu preciso entender as vontades desse rei. Por isso eu me remeto ao texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2, na qual o apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes, ou não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade é de quem? De Deus. Por isso que eu preciso entender que quando eu não me conformo com o mundo, e quando eu transformo a minha vida pela renovação do meu entendimento, eu estou fazendo a vontade de Deus. E conformar é uma ação exterior que define aquilo que está dentro. Um dia, ainda na época de Facebook, né? Eu não sei se tem alguém aqui que ainda usa o Facebook, mas eu vi um vídeo no Facebook,
E esse vídeo foi muito interessante, porque era um vídeo de um agricultor chinês. E esse agricultor plantava chuchu. E aí, o vídeo mostra o agricultor chegando em uma plantação de chuchu, e tinha um pequeno ramozinho, né, que seria um chuchu, e ele vem e coloca uma forminha de plástico, que pega ali a ponta ali do cabo do chuchu e prende aquela forminha de plástico. Aí o texto mostra lá, algum tempo depois, esse agricultor volta, ele tira a forma, o chuchu estava no formato de um Buda. Uma ação exterior que define e forma aquilo que está dentro. Isso é conformar, isso é se amoldar. O que eu estou querendo dizer com isso? Para mim, fazer a vontade de Deus não é o mundo que dita, não é a cultura que dita, não é o que os outros ditam, é aquilo que o céu dita, porque transformação é uma ação interior que gera frutos exteriores. Por isso que vocês precisam ser transformados pela palavra, para que a sua vida transformada sirva ao Rei e gere frutos. Então, se eu entendo que a minha vida é fazer a vontade de Deus, Jesus, que é o meu maior exemplo, em João capítulo 6, versículo 38, Jesus fala assim, olha, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está falando, o próprio Jesus, não é a minha vontade que prevalece, é a vontade do meu Pai. Então eu enumerei aqui algumas vontades de Deus para a nossa vida, para que a gente possa seguir e servir a esse reino de forma agradável. E é muito simples, isso aqui é uma palavra pastoral muito simples. O que eu vou falar para você aqui, você já ouviu, não é nada de outro mundo. A primeira vontade que Deus tem para mim e para você é que nós sejamos salvos. Você pode repetir comigo? Fala assim, a vontade de Deus é que eu seja salvo. Ah, pastor, isso não é nada de outro mundo. João capítulo 3, nos versículos 16 e 17, está explícita a vontade de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ou seja, é vontade de Deus que nós sejamos salvos. Eu mencionei para você que João capítulo 6, do versículo 38, que Jesus disse que não veio para fazer a vontade, mas para fazer a vontade do Pai que enviou. No versículo 39, Jesus fala, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Agora, alguém vai estar aí sentado e falando assim, não pastor, eu já sou salvo, está tudo certo, isso aí que o senhor está falando para mim, não é nada que eu não saiba. Preste atenção, o próprio Jesus, Mateus capítulo 7, 21, esse eu quero que você põe na tela para mim. Mateus 7, 21. Peguei você de surpresa, né? Mas vai dar certo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Não é sobre você vir à igreja e sentar numa cadeira e assistir a um culto. É sobre você pegar a sua vida e falar assim, se o Senhor me salvou, eu quero fazer a tua vontade. Não é só te chamar de Senhor, não. Eu quero viver para a tua vontade. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero que o Senhor tenha preeminência sobre a minha vida, porque tudo é para ti. Fazer a vontade. Então Deus quer que nós sejamos salvos. Essa é a primeira vontade. Segunda vontade de Deus para a nossa vida, fala comigo, fala assim, segunda vontade de Deus para a minha vida é que eu seja cheio do Espírito Santo. Mas pastor, isso é muito simples. Sim, olha, presta atenção, é uma construção. Primeiro Ele te salva, depois Ele te enche do Espírito. Ele te enche para quê? Para você fazer a vontade dEle. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que ele está falando aqui é sobre direcionamento, é sobre domínio. 2013 a 2016, eu morei aqui em Goiânia um tempo, que eu tinha gravado um CD e tal, e vim para o Brasil achando que eu ia virar músico, né? Achando que eu ia ser cantor. Mas aí Deus mudou tudo e hoje eu sou pastor. A última coisa que eu queria para a minha vida, amém?
E eu morava aqui no Jardim Goiás, do outro lado aqui da igreja aqui. Morava ali, de frente ali, o Pão de Açúcar, eu acho que é um supermercado. Na época que eu morava aqui não tinha um Pão de Açúcar não. 2013 a 2016. Eu morava ali, e a gente tinha a banda, e o pessoal convidava a banda para poder tocar, convidava eu para poder pregar, e um dia a gente tinha ido para o interior, Paulo, e a gente tinha voltado, deixado os músicos, né? A gente liberou a galera e tal, deixando cada um em casa, porque era assim, né? Eu vinha com o carro entregando os músicos nas casas e tal. E eu cheguei com o meu cunhado, para a gente entrar, estacionamos o carro, e nós fizemos tudo que você não pode fazer aqui em Goiânia. O quê? Nós ficamos lá no portão conversando. 3 horas da manhã. Eu e meu cunhado. Eu na calçada, conversando com ele, todo empolgado. Tinha recebido a oferta da banda, né, para poder pagar a banda, a oferta no meu bolso. 3 horas da manhã. O meu cunhado, ele encostou as costas dele no portão do prédio para não fechar. É um prédio antigo que não tinha porteiro, então se você travasse o prédio, você tinha que ligar para alguém poder alguém abrir. Então ele ficou com o portão meio aberto, encostado aqui nas costas dele, e eu na calçada, e a gente conversando, 3 horas da manhã, aqui no Jardim Goiás. De repente, do nada, pareceu que foi teletransportada, assim, apareceu uma mulher, mas do nada, ela estendeu a mão e falou assim, me dá R$5. Bom, quando essa mulher apareceu, irmão do céu, não tinha mais sangue em mim, eu fiquei branco. E o meu cunhado, maravilhoso, que é cunhado, né? Ele deu um passo para trás, trancou o portão e deixou eu do lado de fora. É de rir, não é? Mas você também tem cunhado, viu? Cuidado. E ele me deixou do lado de fora, e eu olhei para a mulher, eu olhei para o João, e aí eu falei assim, para que você quer R$5? Eu já não tinha mais o que fazer. Vai levar tudo que nós temos aqui, a oferta, tudo, vai tudo embora, se fosse um assalto. Aí eu falei assim, para que você quer R$5? Aí ela falou assim, é porque eu quero comprar uma comida. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, eu te dou até mais, se você falar para mim a verdade. Para que você quer R$5? Aí ela baixou a cabeça e falou assim, porque eu preciso comprar uma pedra. Todo mundo sabe que aqui na Marginal Botafogo, à noite, eu não sei se ainda está assim, pelo menos naquela época, você andava aí, você dirigia, você via os zumbis andando aí, essa galera viciada nesse negócio. Quando ela falou isso, eu falei assim, eu vou te dar R$20. Mas antes de te dar os R$20, eu preciso fazer uma coisa. Ela falou, o quê? Eu quero que você se ajoelhe e que eu oro por você. Quando eu falei isso, ela começou a chorar. Aí eu falei, por que você está chorando? Ela falou assim, porque eu ia para a igreja e hoje eu estou totalmente destruída. Já tem 3 anos que eu não vejo as minhas 2 filhas. Eu não vejo a minha família. Você não sabe o que eu tenho que fazer para poder manter o meu vício. Eu olhei e perguntei, quantos anos você tem? Ela falou, 23, parecia que tinha 50. Aí ela ajoelhou, quando ela ajoelhou, meu cunhado abriu o portão, para poder orar. Eu orei por ela, ela chorou, entreguei os R$20 para ela, ela sumiu ali na escuridão, ali do Jardim Goiás. Eu nunca mais vi essa mulher. A minha esperança de algum dia estar pregando aqui em Goiânia, ou em algum lugar do Brasil, e essa mulher se levantar e falar assim, foi eu que estava aquele dia, e a minha vida foi restaurada. Mas eu não sei o que aconteceu com ela. Eu não sei. Por que eu te contei essa história? Do Espírito Santo. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, quanto mais o Espírito dominar a sua vida, mais ele vai te levar pelos caminhos da vontade dele, mais ele vai te levar por caminhos de bênção, por passos verdejantes. Ele fala assim, olha, deixa o Espírito Santo guiar você, deixa o Espírito Santo direcionar você, as suas decisões, os seus desejos. Por quê? Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Então ele quer nos encher do Espírito Santo para quê? Para que o Espírito Santo tenha domínio sobre nós e nós andemos de acordo com a sua vontade. Então isso é controle sobre a minha vida. Minha vida tem que ser guiada e controlada pelo Espírito Santo.
É eu entregar a minha vida para Ele. Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então olha para 2 ou 3 pessoas e fala assim: seja cheio do Espírito Santo, e que o Espírito Santo guie os seus passos em tudo que você for fazer. Então é vontade de Deus que você seja salvo. É vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo. Terceira vontade, é vontade de Deus que você seja santo. Repita comigo, fala assim: santo. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, no início do versículo ele fala assim, ó: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é que sejam santificados. Na versão que eu estou lendo aqui fala: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, ponto e vírgula. É uma afirmação, é Deus falando para você: se você faz parte do meu reino, você precisa viver uma vida em santidade. E hoje em dia, na geração que nós estamos vivendo, as pessoas estão querendo relativizar santidade. Estão querendo ditar, falar: não, isso aqui não tem problema. Isso aqui está tudo certo. Todo mundo está fazendo. Deixa eu te falar, é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo vai continuar sendo certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que dita para você o que é certo ou errado é a palavra de Deus. É aqui que diz se você tem que andar em santidade. É aqui que dita o seu caminho. É aqui que dita os seus passos. Não é a cultura, não é o governo, não é os movimentos, é a palavra. Viver em santidade. Deus quer que nós vivamos em santidade. Deus quer que você viva separado do pecado, porque santificação é ser separado do pecado. Lá na nossa igreja, as palavras que eu prego, 95% são palavras de confronto. Porque as pessoas saem daqui do Brasil e vão para a Inglaterra e chegam lá e falam assim: estou longe da minha mãe, estou longe do meu pai, ninguém está me vendo, vou viver do jeito que eu quero. E não é assim. Pastor Jorge Linhares, que é pastor da Igreja Batista Getsemane, em BH, ele fala uma frase que se tornou conhecida, mas ele fala essa frase todo culto. Ele fala assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então é vontade de Deus que você ande em santidade. Agora, eu venho de um background assembleiano, já falei isso aqui. E esse tipo de problema não tem aqui na Emaús, graças a Deus. Pessoas que arrotam santidade. Eles são tão santos, que você acha que eles são Jesus Júnior. Normalmente, aqui não tem, eu sei que vocês são uma igreja saudável. Mas normalmente quando aparecia esse tipo de pessoa na Assembleia, tem alguém aqui que era da Assembleia? Ai, Jesus, você sabe do que eu estou falando. O cara rodopia no Espírito Santo, né? Ele é santo, mas uma pessoa que tem intriga com todo mundo, uma pessoa encrenqueira, uma pessoa que não consegue ter paz com o irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no mesmo capítulo 12, no versículo 14, ele fala assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é só sobre eu viver ou dizer que tenho uma vida em santidade e arrotar santidade. É eu ter paz com o meu irmão. É eu chegar na igreja e olhar para o meu irmão e conseguir amar o meu irmão. É eu conseguir compartilhar o pão com o meu irmão. Então, se talvez nessa noite você está aqui, nessa tarde, está aqui entendendo que você precisa fazer a vontade de Deus levando uma vida em santidade, mas você também precisa viver em comunhão com o seu irmão. Não é ter encrenca, não é ter desavença, não. É paz e santificação. É viver em comunhão. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o escritor aos Hebreus fala isso: seguir a paz com todos e a santificação. Quando eu faço isso, eu estou fazendo a vontade do rei. Agora, a vontade desse rei tem 3 aspectos. Esse rei tem uma vontade diretiva, uma vontade permissiva e uma vontade circunstancial. Esses são os aspectos da vontade de Deus. Vontade diretiva, Deus diz e pronto, está resolvido. E Deus disse a Abraão: sai dessa terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e você vai ser uma bênção. E Abraão simplesmente larga tudo e vai.
É aquela vontade que quando Deus fala para você, você está pronto a obedecer, você está pronto a seguir. O segundo aspecto da vontade de Deus é uma vontade circunstancial, é uma vontade permissiva. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Deus fala para Jonas, vai para Nínive e prega a minha palavra. E Jonas desce para Jope e compra um ticket, uma passagem para ir para Tarsis. No meio do caminho, uma tempestade acontece. Por que eu entendo? O que eu entendo? É que quando eu estou na vontade diretiva de Deus, Ele é responsável pelo resultado. Quando eu estou na vontade permissiva, a responsabilidade é minha. Eu sou responsável quando Deus me dá uma ordem, quando Deus fala comigo e eu não estou disposto a obedecer. Eu tenho um amigo, o pastor Apóstolo Valdir, que é pastor em Ipatinga, e ele fala assim, olha, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Se você estiver diante da vontade de Deus, obedecendo a vontade de Deus, você não precisa temer, que Deus é a sua provisão, Deus é a porta aberta se você precisar, Ele vai se responsabilizar pelo resultado. Vontade circunstancial, Deus cria uma circunstância para que a vontade dEle seja feita. Tudo isso culmina no propósito da vontade. Qual que é o propósito da vontade de Deus? Tá resumido e claro para mim e para você, Mateus 28, versículos 19 e 20. Deus quer te salvar, Deus quer te encher do Espírito Santo, Deus quer que você viva uma vida de santidade, Deus quer que você ande de acordo com a vontade dEle, para quê? Para que você vá e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo que Deus faz na sua vida, tudo que você faz para servir a Ele, culmina em você fazer discípulos, em você frutificar, em você fazer com que o reino dEle seja estabelecido nesse lugar. Vontade de Deus. Pastor, mas eu não tenho habilidade para nada. Pastor, mas eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei... Deixa eu falar uma coisa, você tem sim habilidade. E existe um encargo que foi colocado em nós. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 16, palavras de Jesus, ele disse assim, olha, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, e dei para vocês o quê? Uma missão, um encargo, uma ordem, designei vocês para que vocês vão e dê frutos, a fim de que o vosso fruto permaneça. E aí ele termina dizendo, e então tudo o que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Deus está falando para você o seguinte, se você frutifica, se você anda de acordo com a minha vontade, se você me serve a esse reino que não pode ser abalado, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vai te conceder. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. A minha pergunta para você é, você está vivendo para você, ou você está vivendo para poder servir ao Rei? Você está vivendo para você, ou você está vivendo para poder fazer a vontade desse Rei? Ele quer que você seja salvo, Ele quer que você seja santo, cheio, Ele quer que você seja santo, Ele quer que você caminhe debaixo daquilo que Ele tem proposto para você, mas tudo culmina em você fazer discípulos. Qual tem sido as suas decisões, as suas prioridades? Gustavo cantou aqui naquela música, tens preeminência. Você sabe o que é preeminência? Domínio, primazia, o primeiro, a minha prioridade. Se a sua vida é para a glória dele, você serve ao Rei de acordo com a vontade que o Rei tem para você. Você pode olhar para alguém e falar assim, nós somos servos de um reino que não pode ser abalado. Você pode ficar de pé? Talvez hoje você precisa fazer uma resolução e falar, a sua vontade é quem vai prevalecer na minha vida. A gente está preocupado às vezes com política, com quem vai vir, com quem vai deixar de vir. Mas pode entrar governo, sair governo, o reino dele jamais pode ser abalado. É o reino a qual eu e você pertencemos. Você pode fechar os seus olhos?
Faça uma reflexão se você tem vivido a vontade desse rei. Como que você tem caminhado? Por isso que a gente canta. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga. E é Ele, sim é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Você pode dizer, e Ele virá, e Ele virá, soberano.